cavalo de Troia para ampliar ainda mais esse controle. Embora altamente perturbadora essa ideia, né? Esse conceito de um reset não é novidade nesse planeta. Isso já aconteceu algumas vezes. Esses eventos parecem ocorrer aproximadamente, pelo que a gente pensa saber, a cada 100 anos aproximadamente, frequentemente acompanhado por reduções populacionais muito sérias, através de guerras, epidemias, substância química, envenenamento, genética não ética e outros métodos conhecidos por aí. O primeiro que eu me recordo aqui, ele foi justamente o que ocorreu com as antigas civilizações lirianas, da qual é o filo do nosso corpo biológico, que habitavam a Terra nos últimos tempos da Lemúria, em sua derrocada naquela época com as raças reptiloides ali daquele momento. Esse processo envolveu, naquela época, o extermínio de adultos e confinamento das mães e suas crias em novos sistemas, até que se esquecessem com o tempo quem eram, de onde vieram, e gerando assim uma nova classe de humanos controlados. Portanto, parece que esse processo ele é bem repetitivo. Esse processo, aliás, é conhecido de forma muito limitada hoje, por algumas perspectivas religiosas apenas, pelo que eu percebo, como os eventos que envolveram aqui aquelas raças adâmicas, com seus Adãos e suas Evas. Depois, se tiver alguma pergunta, a gente fala um pouquinho mais. O mais recente desses resets, portanto, ele teria acontecido com a epidemia de gripe espanhola, ali entre 1918, se eu não me engano, por aí, enquanto o atual teria sido já iniciado com os eventos de 2020. Porém, temos notícias de que já houveram vários outros, pelo menos 7 grandes reinicializações aqui no nosso planeta, e isso apenas nos últimos 1000 anos. Todos, curiosamente, quando Netuno estava em Peixes. Atualmente, isso aconteceu de 2012 até 2025. Esse é um ponto astrológico aqui interessante para ser avaliado. O propósito central desses resets, nos parece ser, eles têm sido consistentemente de controle populacional, pura e simplesmente. Para uma compreensão mais ampla aqui de vocês, é importante refletir, pelo menos por agora, que essas agendas anti-humanas promovidas pelos controladores não parece ter sido aqui concebido apenas por seres humanos, ao menos aqueles que nós conhecemos e que habitam aqui essa nossa terceira densidade, entendidos por nós como os controladores. Existem vestígios, evidências de edifícios, artefatos antigos e mesmo muitas fotografias sobre Tartária, bem como até dados científicos muito bem documentados, com literaturas, ao menos aquelas intelectualmente honestas, né, apontando para a existência de um nível muito elevado de tecnologia que já esteve disponível na Terra e bem recentemente, no contexto Tartária. Estas informações indicam, inclusive, que a última reinicialização que ocorreu no planeta, ela teria acontecido entre 1750 e 1910. Mas ninguém ouviu falar disso. Com a chamada destruição da lendária e grande civilização da Tartária. Tecnologia. A história da Tartária, ela sugere que essa civilização possuía uma tecnologia realmente muito avançada, pelo menos para aquela época. Essa energia seria energia livre, gratuita, de ponto zero, que nós comentamos aqui, semelhantes às atribuídas à cultura remota lá da Atlântida, né? Como eu já comentei em algumas lives com vocês. O que contraria profundamente e agudamente a narrativa oficial. Civilizações antigas, como a da Tartária, não precisariam, portanto, usar carros e destruir a natureza para abrir caminho para estradas, por exemplo. Eles usavam principalmente veículos de levitação eletromagnética, né, através de trilhos, trilhos e portais.
inclusive para viajar entre cidades e mesmo, eventualmente, outros planetas. Olhem o tom do que a gente está conversando aqui. Alguns pesquisadores sérios têm sugerido aqui recentemente que os tártaros teriam tentado, inclusive, escapar por esses portais aqui quando eles estavam sendo perseguidos. Posteriormente, eles acabaram, ou teriam acabado, em cidades subterrâneas, ou alguns dizem até que fora da Terra. A sua impressionante arquitetura que tinham naquela época e os avanços tecnológicos foram totalmente ocultados e protegidos pelas elites aristocráticas, vamos colocar dessa maneira, vinculadas ao que agora é o poderio estabelecido, que está aqui no topo da cadeia conhecido, o Sacro Império Romano, incluindo jesuítas, ordens secretas e, claro, todo o Vaticano. Após esses eventos, ocorreu a última grande queima de livros conhecida, destruindo seus registros históricos e eliminando qualquer vestígio do conhecimento dessa sociedade avançada. Sei o quanto que isso é um pouco difícil de entender e de aceitar, mas aqueles que acompanham o canal e já têm aqui outros níveis de estudo sabem exatamente o que foi feito, através inclusive da instituição Rockefeller, a Fundação Rockefeller, na alteração de todos os livros aqui nas últimas décadas. Dessa forma, a Tartária foi deliberadamente apagada dos anais históricos e acabou se tornando ausente não apenas aqui dos nossos livros de história, mas até mesmo dos registros que podem ser encontrados fora da Terra. É impressionante, mas parece que é isso mesmo. Falando aqui um pouquinho da população aqui desse reino. Alega-se que toda a área da Sibéria, que é enorme, gente, é enorme aquilo ali, no passado recente era habitada apenas por tribos nômades, sem civilização, com pouco controle ou domínio sobre elas, inclusive por Moscou, né? Uma região imensa ali que não conseguia ser controlada, devido à vastidão das suas grandes distâncias, o que tornaria impossível ter domínio sobre territórios tão vastos e muito difíceis ali de serem alcançados. Essa alegação parece ser, pelo menos por mim, completamente falsa, porque esses vastos territórios que eles alegam são principalmente formados por estepe e floresta, o que torna ideal para a colonização e desenvolvimento de uma civilização muito avançada. Por que isso não ocorreria? Após os eventos da Tartária, recentemente, a raça mongol, basicamente, que é o que está lá, foi introduzida artificialmente por imigração, na medida em que essas lacunas populacionais se formaram e os tártaros desapareciam ou eram eliminados. Essas tribos nômades da população de hoje, chamada de mongol, têm uma conexão direta com China e Coreia e várias evidências de que houve uma migração forçada direta pela Coreia. Por outro lado, e antes disso, numerosos documentos comprovam ainda que havia pessoas gigantes entre os seus habitantes ali no Tartária. Eles teriam a tez branca, a pele branca, né? Olhos azuis, e seriam de estatura muito alta. Alguns afirmam que eram gigantes, embora eles não eram tão altos assim. Essa população originalmente seria ali de pessoas brancas, aspecto nórdico, de olho azul, estatura alta, mas geralmente 2,5 metros e 3 metros de altura. Ainda existem muitas fotografias aqui desse período, embora que com o avanço da própria inteligência artificial, tudo que é foto vai ser questionado, né? Foto, vídeo, pelo aprimoramento aqui disso. Essas daqui nós temos convicções de certeza que elas existiram. Estamos falando, portanto, de um povo tecnologicamente avançado, com energia elétrica de ponto zero, mas que apesar desse grande avanço, eles não teriam capacidade interestelar ainda, ou mesmo interplanetária. Aparentemente, eles usavam apenas esses conhecimentos para os seus portais de transporte local e para geração de energia. A Tartária acabou florescendo por dispor justamente dessa tecnologia avançada, energia livre, essa grande arquitetura que tinha, um país de bandeira própria, governo próprio
e lugares próprios no mapa. Isso tudo muito registrado em muitos mapas. Construíram belos e imponentes edifícios por toda a Europa, Estados Unidos e outros locais que não podemos ver hoje, embora alguns ali ainda possamos.